Bom dia, meu povo lindo, a paz do Senhor. Tudo bem aí com vocês? Tá frio aí, gente? Começa hoje nessa manhã, né? O chamado te traz paz. A Dani entrou, Deus abençoe. O chamado te traz paz. Eu pego essa flechinha aqui, já manda pro máximo de pessoa que você puder. Deixa eu já mandar aqui, vamos acordar o povo. Vamos aqui. Aí enviei aqui. Vamos esperar o povo entrar. Enquanto o povo entra, hoje nós temos convidado especial com a Dani e com o presbítero Anderson. Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto o povo chega, eu vou orar, tá? E depois, logo em seguida, eu já vou estar chamando eles. Gente, o chamado te traz uma paz. Eu tô até inchada aqui porque eu tava orando, tá? Não tava dormindo não, tá? Você desperta aí, crente. Desperta e vai orar, tá? Não é dormindo não, é orando mesmo. É orando que Deus, nós vamos vencendo na oração. Vamos orar então enquanto o povo chega e daí logo eu chamo os meus convidados especiais. Já quero agradecer quem vai participar da live, é a Dani. É uma que tá atrás desses projetos, esses banners bonitos, essas coisas aí, é tudo ela que faz. Então ela tem me ajudado aí nesse ministério, a tarde com Jesus, né? Que tem sido para honra e glória do Senhor, para alcançar de máximo de vida que a gente puder. Gente, já compartilha, manda para quem vocês podem aí, vamos acordar esse povo, né? Porque não dá para ficar dormindo não, tem que buscar, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E vamos despertar o teu chamado aí, porque o chamado vai te trazer paz, tá? Vambora? Vamos orar então, na onde você estiver. Na onde você para tudo agora, se você estiver assistindo televisão ou estiver tomando café, para um minutinho só. Só esse momento teu com Deus, pede pro Senhor assim: Senhor, nessa manhã eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo através dos teus filhos. Usa me dê uma resposta, Senhor, que eu preciso ouvir tua voz. Senhor, que essa live, Pai, que venha alcançar vidas, quebrantar coração, Pai. Senhor, abençoa a rede da internet, Pai. Esse canal de bênção que tem sido, Senhor, em nossas vidas, onde nós temos ouvido a tua voz. Pai, continua nos capacitando e abençoa as pessoas que vão chegar aqui, Pai, e vão ouvir a tua mensagem, Pai. Fala com teus filhos, em nome de Jesus. Amém, né? Amém, né, gente? Glória a Deus. Quem chegou aí vai falando oi pra mim. A live hoje vai estar, ó, maná fresquinho. Agora eu vou ver como que eu chamo os meus convidados. Gente, tenha paciência que a Linda aí é bem esperta nisso. Então me ajuda aí, gente. Deixa eu ver aqui. Enviei o convite. Aê! Ainda bem que a Dani já é bem esperta nisso. Fala, Senhor, muitos bem-vindos. Deixa Deus te usar, tá bom? A Dani vai ministrar ela e o esposo dela. O esposo dela hoje, recentemente, foi ungido a diácono. Parabéns, né? Cumprindo o chamado que Deus te deu. A Dani é uma menina linda, maravilhosa, com talento espetacular. Não vou te elogiar muito, não, porque a honra é do Senhor, tá? Mas tem aí no projeto A Tarde com Jesus comigo. Tá trabalhando aí. Quem não vê atrás dos bastidores tem joelho no chão e gente trabalhando, tá bom? Então, para mim estar aqui cumprindo o meu propósito, tem gente me ajudando aqui. Deixa Deus te usar, Anderson, pode falar. Amém. Pai Senhor a todos. Eu vou iniciar agora louvando, indo com a minha esposa, somente com a Dani. Estará louvando. Vocês estão ouvindo bem, irmã? Estão ouvindo bem? Amém. Vai estar iniciando então com louvor. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho
é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei. Faz essa canção, sua oração nessa manhã. Mais um cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que mensagem, nossa vida é do Mestre, né? Nosso coração é do nosso Mestre, né? Anderson, deixa Deus te usar, Anderson. Amém. Esse hino foi quando eu me batizei. Agora, dia 15/12/2012, completam 10 anos aí que eu desci as águas para a honra e glória do Senhor. Eu lembro quando eu estava sendo batizado, nesse momento, tocava esse hino. Então, é um hino marcante para a minha vida e também agora para a vida da Dani, que hoje nós somos um apenas. Eu gostaria de ler uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 15. Vou deixar aqui um versículo, tá? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 15. Está escrito assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos judeus, aos reis e ao povo de Israel. Vou repetir. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de levar o meu nome ao mundo, ou seja, aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Amém? Amém. Essa daqui é uma passagem muito conhecida, todos nós já ouvimos pelo menos falar sobre o Paulo, né? É um homem escolhido por Deus aí, assim como a gente leu, a levar o ID, né, ao mundo. Isso tem muito a ver com o que a gente está, com o tema da live, né? Sobre o chamado, falar sobre o chamado. Qual a importância do chamado? Porque Paulo, né, até então era chamado de Saulo, ele era um fariseu, né? Ou seja, alguém estudado, conhecia muito todo o Pentateuco, todo o Velho
Testamento, ele era uma pessoa que tinha de uma linhagem familiar, assim, alguém que conhecia. Não era uma pessoa sem conhecimento de todas os costumes do povo. Aham. Só que ele usava aquilo, né, para todo esse conhecimento para perseguir os cristãos. Ou seja, Paulo, ele foi uma das pessoas que mais perseguiu a Cristo. Então a Bíblia mostra que exatamente nessa passagem, versículos anteriores, mostra que Saulo, ele estava indo em uma de suas perseguições aos cristãos, homens e mulheres que perseguiam a Cristo. Só que daí Deus teve um íntimo com ele nesse momento, quando ele estava na estrada a caminho de Damasco. E ali a Bíblia vai mostrar que ele ficou por 3 dias, né, sem enxergar. E Deus direcionou ele, vai à rua direita, lá terá um homem chamado Ananias, o qual vai lhe orientar o que fazer. Né? E Deus, aqui onde a gente leu, mostra que usou o Ananias para falar para Saulo e sobre o propósito que Deus tinha, o chamado que Deus tinha com Saulo. E interessante aqui que Ananias ainda fica abismado com aquilo, com essa decisão de Deus. Ainda tem, ao ler esse versículo, esse capítulo, a gente vai encontrar que ele toma um susto por saber da fama de Saulo, saber da fama, né, até então, o famoso apóstolo Paulo, porque ele até pergunta a Deus, mas Saulo de Tarso, aquele o qual te persegue, aquele que persegue homens e mulheres, é desse que você está falando? E Deus fala aqui onde eu vou repetir. Anuncia, a fim de que ele anuncie o meu nome ao mundo. Então, ou seja, o chamado, quando Deus tem, não importa o que você estiver fazendo, o que você estiver passando. Quando Deus, indiferente da circunstância, do momento, Deus nos usa, Deus nos coloca um chamado na nossa vida. E aqui o versículo 16 vai confirmar: eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele irá ter que sofrer por minha causa. Ou seja, Saulo, ele sai de um cenário de alguém que persegue para ser alguém que está sendo perseguido. Porque Saulo, irmã, é interessante isso daqui. A Bíblia é muito linda em mostrar, porque a Bíblia em si, Jesus Cristo em si, ele é a conversão, ele mostra, ele é o amor. O amor é aquele que alcança o pecador, aquele que alcança o que não tem habilidades e torna o tê-lo, aquele que não tem chamado e vai ter o chamado porque Deus coloca. Então a Bíblia, Jesus em si, ele com amor, ele faz a transformação, ele chama para si. E Saulo, nesse momento, daquele que perseguia, daquele que ia contra, né, aqueles que seguiam a Cristo, ele acaba o cenário vindo até ele. Então a Bíblia vai mostrar ao longo de Atos que ele, quando ele ia anunciar o ID, as pessoas ficavam com o pé atrás, falando: poxa, peraí, esse daí não é o Saulo de Tarso que tanto perseguiam? Então as pessoas não conseguiam dar credibilidade para Saulo por tudo aquilo que ele falava, porque ele perseguia e até então ele começava a ser perseguido. Então ele teve dificuldade em adorar, em ministrar o ID de Cristo. E muitos de nós, isso trazendo para o nosso dia a dia, irmã, a gente passa por muitas dificuldades quando a gente tem um chamado. A gente passa, seja coisas que nos lançam, palavras que tentam nos dificultar. Se até Saulo, né, que Deus teve, o próprio Deus vivo teve a voz, ele ouviu a voz de Deus, ele teve toda essa dificuldade de tirar nós, né? Então, sempre irá ter pessoas, sempre irá ter momentos que irão fazer com que a gente perca o foco do nosso chamado.
mas Deus nos chamou para a gente mantê-lo, né? Nesses 10 anos que eu estou batizado, eu me batizei com 19 anos, ou seja, então aí toda a minha... Encontrou com Jesus. Nos meus 19 anos, de fato, eu desci as águas, então, ou seja, minha adolescência toda aí, eu não vim de uma família, né, que tinha prática de cultuar a Deus, enfim. Mas Deus teve um chamado comigo em particular, né? Através de um convite, eu fui à igreja e eu me converti. Mas eu digo uma coisa aqui para quem está me ouvindo, que de fato eu me converti no ano de 2014, 2 anos depois do meu batismo. E eu falo agora não de conversão nas águas, falo de conversão como encontro com Deus mesmo. Ministro de Deus. Por quê? Porque foi o momento que Deus falou comigo no íntimo, sozinho, lendo a palavra de Deus. Então, quando eu comecei a ler os evangelhos ali, Mateus, Deus falava comigo. Eu lembro que eu chorava muito lendo a Bíblia, porque daí, de fato, foi o que me deu estrutura para eu aguentar todas as dificuldades que viriam ao longo da minha vida. Assim como todos passam e muitos acabam desistindo e saindo para o caminho, saindo do caminho, né? E do chamado. Ô Anderson, o que eu acho mais lindo, eu vou cortar você um pouquinho aqui, o que eu acho mais lindo que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a se conhecer e conhecer mais o Pai, e você começa a ser transformada por ela, né? É provável, aquele que você fala, nossa, eu não entendi nada, você continua, Deus torna provável, como Paulo, né? Quando ele começou a missão dele, as pessoas não davam nem criatividade que ele falava, porque ele era, né, difícil, e de repente ser transformado, porque a Bíblia nos transforma, né? E nos dá promessa. Exatamente, mano. A Bíblia, ela, de fato, ela nos estrutura, nos converte de maneira genuína, falando assim, porque eu lembro de passar de momentos na minha vida que eu lembrava, eu lembrava de passagens na Bíblia. Por exemplo, muitos, eu vou dizer, inúmeras pessoas se perguntam, né, por que eu estou passando por isso e por aquilo, e eu sou uma que já aconteceu comigo, já várias vezes, mas aí eu lembrava, sabe, de tudo aquilo que eu li. Então, a Bíblia, ela é a solidez para a gente acabar não desistindo, porque ela vai mostrar, poxa, até pessoas que andaram, tocaram em Jesus, passaram por aquilo, quem dirá nós, né, mãe? Então, todos estamos sujeitos. E Jesus está conosco, ele não nos deixou órfãos, né? O Espírito Santo é o que nos... aleluia! O que nos alimenta. Então, repetindo, esses momentos de dificuldade que a gente passa, né? A gente sempre, o Espírito vai nos lembrar. Olha, lembra daquilo. Então, se mantém firme, que Deus está contigo, não desista, que Deus tem um propósito no teu chamado, né? Porque assim como aconteceu com Saulo, deixar de ser aquele... Eu lembro, irmã, que muitos casos, eu vi muitas pessoas, né? Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, Gilmar, que ele era uma pessoa que criticava, sabe? As pessoas, os cristãos, né? E hoje ele é uma pessoa convertida em Cristo Jesus. Mas esse que Deus quer. É esse que Deus quer. Aqueles que mais criticam, como Paulo, que seguia o povo de Deus, é esse que Deus tem compromisso. É esse que Deus fala assim, ó, filho, vem cá, é você mesmo. Aquele que fala assim, não, eu não acredito, isso daí é muita baboseira. É esse que Deus pega e quando transforma, se transforma por tempo, por inteiro. Por quê? Nós estamos indo contra a mão do tempo, né? Nós estamos lutando contra o mundo, nós estamos indo em direção ao contrário. Exatamente. E o mundo continua, né? Mas nós estamos seguindo uma doutrina, uma palavra que ela é viva. E a Bíblia ela é transformadora e ela exala a vida, né? Ela exala esperança.
paz, né? Tudo isso ela nos passa quando você tem uma intimidade mais profunda com ela. Não é verdade? Sim, exatamente. É bem isso. Jesus, né? Ele é o amor, ele é a conversão, ele é o que nos mantém. É isso mesmo. Muito, é, é muito lindo quando a gente fala sobre o nome de Cristo. É muito lindo. Eu lembro. Vem na cabeça, vem na memória o amor que ele nos tem nos proporcionado. Eu lembro quando eu comecei, como nós estamos falando, um chamado de traz paz, eu comecei com as lives, eu não queria. Então, assim, Deus foi confirmando. E quando eu via, eu já tinha uma live montada, eu já tinha a mensagem, já tinha... Então, assim, foi tudo muito automático. Porque quando Deus faz, ele garante que vai estar com você, né? Então, é lindo. Quando Deus faz um chamado, eu lembro da história de José, eu gosto muito da história de José. Que José, ele tinha um sonho. E por causa de... Tá lá em Gênesis 37, no versículo 7. José tinha um sonho, né? Deus fez um compromisso maior com o filho, né? Por causa da túnica, por causa do amor que o pai dele tinha dele, tudo, gerou inveja. Muitos de nós temos chamado. Só que muitas vezes nós fica se espelhando no outro, em vez de buscar atrás do seu chamado. José teve que correr atrás do chamado, ele tinha só um sonho, né? Muitas vezes nós temos uma palavra de Deus, né? Deus falou assim, ó, eu vou te usar nesse ministério, eu vou te fazer grande, eu vou te usar na voz, eu vou te... Então Deus sempre nos dá uma palavra e nós temos que sempre agarrar a palavra. E quando eu comecei, eu achava que eu ia ministrar, que eu ia louvar. E claro, Deus vai me usar no louvor. Nunca pensei na minha vida que eu ia pregar. Nunca passou na minha mente. E um dia eu lembro, a primeira vez que eu preguei Ezequiel 37, na igreja do Círculo de Oração ainda. Eu falei, Senhor, vai ser forte, né? E ainda não tinha um conhecimento, assim, com a Bíblia. Eu tinha, assim, eu era bem analfabeta. Por mais que eu venha, né, desde pequena aí, buscando ao Senhor, mas a gente só se encontra mesmo em um determinado tempo, né? Não é assim do dia. Tem gente que já chega e Deus já transforma porque tem pressa. Porque eu acredito que o Senhor está levantando uma geração, assim, que não tem medo de pregar o evangelho. Que é a última geração, sabe? Eu acredito que o Senhor, assim, ó, está fazendo que nem fez com Paulo. Vai, filho, acelera, prega mesmo, sabe? Então, quando eu comecei a ministrar, eu ministrei no Círculo de Oração. Foi a minha primeira oportunidade. E eu lembro como se fosse hoje. Eu busquei muito do Senhor. Muito, muito, mas já tinha um tema que era, né, sobre os ossos do vale seco, dos ossos secos. E eu falei, Senhor, há um tema já tá, mas eu não sei, me dá a interpretação, porque eu não tinha. Eu lembro que quando foi assim, eu subi no altar, eu falei, Senhor, usa a minha vida. Foi assim, quando eu falei, Senhor, se é isso daí o meu dom, me fala alguma coisa, se é no louvor, porque eu queria ser usada por Deus. Eu queria achar. Aquilo queimava, porque o teu chamado queima de dentro para fora. Não é verdade? O Anderson, que foi consagrado agora esses dias, a Dani, que no louvor, é um desejo assim que você gosta, você queima, é algo que queima de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de transformação de dentro para fora. E quando eu ministrei, é o que eu decido, né, entreguei lá para o pastor. Daí veio uma senhora que eu admirava muito, admiro até hoje, uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria além do que a gente pensa, sabe? Conhece a Bíblia, assim, professora, né, de escola dominical, já sabe como que é, né? Ela levantou lá do meio e veio, Deus usou a vida dela e falou para toda a igreja, falou bem assim, aqui tá nascendo uma nova pregadora. E começou a ministrar sobre a minha vida. E eu falei, oi, eu nem conheço a Bíblia, como assim? Aqui eu joguei de paraquedas, né? Eu vim aqui, mas às vezes o Senhor, a gente não consegue imaginar o que o Senhor tem para nós. Porque se a gente imaginasse, a gente vai ter medo, né? Porque o nosso sonho é assim, mais o que a gente pode ver. O Senhor não, o Senhor já vê lá na frente, né? E quando eu saí dali, eu falei, meu Deus, e eu comecei a buscar o Senhor. Eu fiz 60 dias de jejum e oração para Deus me mostrar. E eu comecei um curso. E naquilo Deus falava muito comigo. E foi
E foi vindo tão automático as mensagens, assim, os temas, tudo na minha mente, que não era de mim. Eu falei, não, isso daqui eu não posso guardar só pra mim, né? Eu não tenho como guardar só isso pra mim, né? Que nem José foi compartilhar o sonho com os irmãos, nem todo sonho dá pra ser compartilhado, né? E gerou mais inveja e mais ira dos irmãos, né? Mas eu não compartilhei com ninguém. Eu fui pro joelho de novo. Falei, não, Senhor, o senhor tem certeza? E eu fiquei questionando com Deus, Anderson. Eu falei, não, Senhor, eu não sei nem ler direito, eu não tenho nem estudo. Eu comecei a questionar com Deus. O Senhor falou assim, abre a tua boca que eu coloco. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Na onde eu vou pregar? E as portas se fecharam para mim. As portas, assim, eu não tinha mais a oportunidade de se fechar. Entendeu? Eu falei, mas eu não posso ficar assim. Eu tenho uma palavra do Senhor. E o que eu tô fazendo com ela? E o Senhor me vinha, me dava a interpretação. E foi assim, quando o Senhor falou assim, usa o que você tem. Eu falei, mas o que eu tenho? Eu tenho um salão, vou ficar ministrando o tempo todo. E eu prego o tempo todo no meu salão. Eu vou ficar pregando o tempo todo para as mulheres no salão? Comecei, Anderson. Falei assim, use o que você tem. Eu falei que naquele dia eu escutei um vídeo do pastor Antônio Júnior. Todo mundo conhece, que ele é bem conhecido. E ele fez o mesmo testemunho que o meu. Deus mandou ele usar o que ele tinha. O que ele tinha? A rede social. Porque a rede social é onde tinha entrado muito nas casas das pessoas. Deus fala, Deus cura, Deus manifesta. Gente, é lindo o que Deus faz através da rede social hoje em dia. É transformadora. Hoje não tem ninguém sem conhecimento. Tem gente com preguiça de buscar conhecimento. Buscar mais intimidade com Deus, sabe? Às vezes o sono, a preguiça. Gente, você vai escutar uma live, você vai dar sono, vai querer sair, né? Vai querer, assim, vai ter aquele impedimento de Satanás, mas Satanás, ele quer te levar para ele, mas você não vai. E eu comecei, fiz a primeira live. Eu falei, Jesus, um português bem assim, sabe? Eu falei, mas é a maneira simples, sabe? Da minha maneira. Eu comecei a fazer. Eu falei, não vou fazer mais isso não. Vai. Foi uma briga. Só que aqui dali, eu falava pra mim, o meu psique falava pra mim que eu não ia fazer. Mas o dentro de mim queimava que nem tocha de fogo. Queimava. E eu ia fazer, no outro dia, não vou fazer. Aí até que Deus me deu um nome, Tarde com Jesus. Todas as tardes eu vou estar presente nas suas lives. Sabe? Foi lindo, assim, todas as tardes não vai ser você falando. E tem hora que Deus dá porretada nas lives, sabe? Deus, sabe por quê? Porque o evangélico é um evangélico muito tudo pode, muito macio. E para você vir para Deus, você não vem de qualquer jeito. O caminho continua estreito, né? Se você for olhar os discípulos de Deus, eles não teve uma vida fácil. Por quê? Nós estamos em contramão, né? Nós estamos lutando. Paulo, para ele se mudar, Paulo, para ele se transformar, gente, o cara que era um perseguidor, matava crente, mas fazia que nem ele era, uma peça ruim. E de repente ser transformado, é isso que Deus faz. Né? Quando ele chega, ele transforma. E o chamado, quando você fala, não vou fazer, eu vou fazer, ó, que você já está fazendo, é automático seu. Né? Hoje eu entendo, quando eu faço, é automático, sabe? Dá um frio na barriga, medo, insegurança, sabe? Porque a gente não consegue visualizar. Nós estamos em batalha, né? É batalha espiritual. Tem gente que entra aqui, hoje, nessa manhã, tem gente que entrou aqui pedindo, o Senhor não tem nada para mim, eu sou um derrotado, eu sou humilhado. Você não é, isso é barela do inimigo. Fecha as portas do diabo da sua mente, porque a nossa mente é um campo de batalha, não é verdade, Anderson? Exatamente. É um campo de batalha, então nós temos que lutar contra a mente. Como que você é um derrotado se você é filho de um Deus Todo-Poderoso? Como que você é um burro se o teu pai não é burro? Né? Como que você é um pobre se o teu pai é rico? Então nós temos que começar a pegar as promessas do Senhor para nós. E eu começava a me questionar muito, sabe? E o Senhor sempre me confortando. E é engraçado que quando você tem um chamado e tem uma promessa, você tem uma palavra, né? Como José, ele tinha um sonho. Ele teve que passar tudo o que ele passou, né? Paulo teve que seguir os crentes para depois ele sentir na pele o que era perseguição com o crente, né? Então, é assim, eles têm que seguir. Às vezes Deus pega
os desertos da vida não são para nos matar, mas são para nos crescer. Não é verdade? E quando eu vejo a história deles assim, eu gosto muito, porque às vezes para sentar no trono, você tem que ficar no deserto sendo modelado. Sim, sim. Não é verdade? Às vezes para você chegar lá no topo, você tem que, muitas vezes, arrancar um capim seco da terra para poder plantar em outro jardim para ver se dá fruto melhor. Né? O que eu quero dizer? Tem pessoas que nos afastam do nosso chamado. Fala assim, não vai dar, isso daí, né? A Dani, né? Eu vou falar assim, né? Vocês, um casal novo, né? Um casal temente ao Senhor que está buscando ele, um conjunto, vai olhar para você, vão despertar inveja automaticamente, né? Vão querer destruir, né? Mas assim, vocês têm uma palavra. E a palavra que Deus faz, ele não volta, né? Quando Deus nos dá uma palavra, pode passar o tempo que passar, mas ele cumpre. Porque quando eu ficava em frente ao espelho, eu sempre gosto de contar, cantando, louvando a Deus, eu nunca achei que eu ia ficar atrás de uma câmera de um celular. Nunca achei que Deus ia me usar dessa maneira. E é a maneira que Deus tem usado. Então, é automático, isso queima. Então, quando Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. O tempo, para você, não estava demorando nada. Deus está caprichando em te entregar. Não é verdade? Porque as pessoas olhavam para Paula, nós já estamos ministrando aqui, né, Anderson? Mas nós ia fazer assim, né? Quando Deus olhava para Paulo, Deus ficava lá do céu. Ei, cara, hora que eu te pegar, você me prepara, hein? Que daí você vai ver o que é perseguir os crentes. Ei, meu filho, pera lá. Aí quando Deus manda a ordem, não tem Satanás que fica de pé. Porque uma palavra do Senhor, um olhar do Senhor, não tem inferno que não estremece. Hoje, quando eu estava em posição e orando aqui, falando para Deus, porque não é fácil cumprir o chamado de Deus, mas vale a pena, né? Vale a pena. Então, segue firme aí. Vale o preço, a renúncia que você tem que fazer é difícil. Quem vê a gente assim, né? A gente tá aí fazendo live, tá? Não sabe as renúncias que eu tive para estar até aqui. Não sabe o quanto que eu tenho que buscar. Deus dá, mas não tem como vir aqui e mandar tudo. Você tem que buscar. Porque senão, igual o Anderson, né? Tá agora aí, Deus quiser futuramente, quem sabe um pastor em nome de Jesus, né, Anderson? Porque é a última geração. Eu acredito assim que o Senhor tá se modelando para a última geração, sabe? Então, Deus pega e transforma, né? E o chamado é lindo. E quando você vê mas seguir Jesus é só luta, é só... Não, irmãos. Não. Você vai olhar lá atrás, não vai te machucar, não vai te ferir, não. Pelo contrário, vai te dar mais força, porque você está incomodando. Não é eu, não é o Anderson, não é a Dani. Você está incomodando o inferno. Né? Você está indo contra a mão, você está indo contra a palavra que o mundo está falando e você está pregando a palavra, né? A nossa guerra não é contra o nosso irmão, é contra a potestade. E aquilo queima em você e você vê as vidas sendo se transformadas, os testemunhos vindo até você, né? E aquilo te dá assim, falar, meu Deus, mais uma pessoa para Jesus. Uhul, né? Nós falamos assim, né? Mais uma pessoa que abriu a mente, abriu a visão e tá para Jesus, né? E quando Paulo, né, viu o povo, mas você não seguia crente? Não seguia os crentes? Não matava os crentes? Não era aquele povo lá? E o Senhor falou assim, meus filhos, nós não podemos julgar pela aparência. Nós temos mania de julgar pela aparência, né? Esse daí não gosta nem de ver falar de Jesus, né? Esse daí é turrão. Deus o livre, se for fazer uma oração, vai ser manifestar um monte de demônio, não. Né? É esse que Deus tem compromisso, né? É esse que Deus pega e molda, quebra e faz um vaso novo. Um vaso na mão do oleiro fica perfeito, né? Uma coisa para falar, Anderson? Fala aí, Anderson. Comentando sobre ainda... certo dia um rapaz, ele comentou comigo, né? Rapaz não. Não cristão, digamos assim. Aí, eu já várias vezes, inúmeras vezes, existem pessoas de todos os tipos, né? No meu serviço lá, o rapaz, ele, sabendo da minha fé, tentou... Sabe quando a pessoa começa a fazer perguntas, assim, querendo nos colocar à prova, certo?
E uma coisa que eu lembro que ele comentou, falando, olha, eu não acredito que uma pessoa ela fez alguma coisa errada e depois muda. Eu não acredito mais nessa pessoa. Aí que eu usei o exemplo de Paulo. Falei, olha, a Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, você acredita na Bíblia Sagrada, no que está escrito lá? O rapaz me falou, sim, eu acredito. Não tem a prática da leitura, né, mas acredito. Digamos assim. Eu falei, a Bíblia Sagrada, a maioria dos livros, não vou dizer um montante em si, mas a maioria dos livros foram escritos por Paulo, as cartas. Então, você pegar aí o Novo Testamento, né, se somar todos os livros da Bíblia, em números, a maior parte da Bíblia, em números, foram o número de cartas, quem mais escreveu foi o apóstolo Paulo. Então, veja que lindo isso. Deus, ele não só transforma, como ele usa daquele chamado para levar o ID, levar para todos os também as outras pessoas. Né? Eu lembro que naquele dia ele ficou sem palavras, aquele jovem, né? Ele ficou até assim, tomou um susto que eu falei e acabou não tendo mais o que ter de discurso, porque Jesus é isso, é a transformação, é chamar, é mostrar o chamado e fazer com que você até mesmo, né, fique confuso, né? Vamos dizer assim, porque é isso mesmo. É a transformação, é o amor que Deus nos dá, que talvez, né, início vai ter essa preocupação, essa confusão, mas Deus vai mostrando, uma coisa linda que você falou agora, você comentou sobre José, sobre aonde ele chegou, mas olha o que ele passou, certo? Então, deve ser tão doloroso, né? Comigo não aconteceu isso, mas tenta imaginar a dor dos próprios irmãos, aqueles insanos que rejeitaram, né? Venderam, fizeram tudo aquilo de errado com o próprio irmão, né? É uma pessoa da família. É um pouquinho de Jesus, né? Um exemplo que vinha depois, né? Exatamente. Olha, e mesmo assim, e não só isso, as provações que José precisou passar, né? Ele não cedeu, ele não quando desistiu. Ou seja, para o chamado, né? Nesse chamado completo de José, o que teve? Ele abriu mão do orgulho, abriu mão ele não caiu em tentação. E o mais lindo, depois que ele perdoa os irmãos. Então, assim, é um exemplo completo de Cristo. De perdão, libertação, né? É um conjunto. Isso. Ele perdoou, ele foi rei, ele era a autoridade máxima, né? Digamos, aqui na Terra. E ainda é humilde. A simplicidade, né? Então, porque, além de... por que é um exemplo de Cristo? Né? Isso daí. Porque Cristo, ele é o rei. Mas ele E continua sendo. Oi? E continua sendo, até voltar. Sendo rei. Ele era, ele é e será sempre o rei. Infinitamente. Uma coisa linda é a humildade. A humildade que Cristo, porque todos, né? Os judeus esperavam que Cristo ia chegar, né? Todo mundo ia se prostrar, e Jesus não ia, né, ia ser como, né, uma celebridade, mas não, ele mostrou humildade como homem, né? Olha que lindo isso. É lindo quando a gente vê a humildade de Cristo, né, misturado com perdão, com amor, com a paciência, com a sabedoria, né, as atitudes, a maneira de falar, e é tão lindo. Mansidão, né? Comento com a Dani sobre isso, né, a maneira que Cristo, né, a Bíblia descreve a maneira que Cristo se comportou, né, aqui na Terra como homem, é uma maneira linda, impactante, que a gente deve, né, assim como Paulo fala, né, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. Então, a gente buscar se aproximar desse comportamento que vai ter inúmeras provações, né? Assim como José passou, Paulo passou e inúmeros discípulos passaram, conosco não vai ser diferente. Então,
é importante lá... Posso falar uma palavrinha aqui que está em Samuel, capítulo 1, Samuel capítulo 3. Também é uma passagem que Deus falou muito comigo já, irmão. Que quando Deus fala com Samuel. Né? Naquele momento que Deus fala com Samuel, né? A Bíblia vai falar que naquele momento que Deus fala com Samuel, ele fala uma vez e Samuel ele ouve, só que ele acha que era Eli, que estava lá, né, num outro quarto, numa outra parte da casa. E Deus fala de novo e ele acha que era Eli. 3 vezes Deus fala com ele ouvindo a voz de Deus, ele achando que era Eli. Então, eu lembro que isso daí Deus falou muito comigo, porque às vezes não, sempre, Deus está tentando falar conosco, só que a gente acha que é o homem. Vamos usar esse exemplo dessa live. Deus fala com pessoas através dessa live, mas às vezes a gente acha que é o homem, né? Como Samuel estava achando que era Eli, mas era o próprio Deus falando com ele. Então, Deus nos usa, né? Como o Deus fala através da live, Deus fala através do louvor, Deus fala através da pregação, através da palavra, da Bíblia. Então, Deus ele se comunica conosco diariamente, né? Só que muitas vezes a gente acaba sendo carnal e achando que é o homem. Então, a gente precisa desse discernimento do Espírito, porque Deus está se comunicando e acredito nesse momento também Deus tem se comunicado através dessa live, usando você como canal de bênçãos. Nós oramos aqui antes da live para que Deus continue te usando como canal de bênção para alcançar vidas, porque esse é o teu chamado. Você falou do teu testemunho, que Deus continue te usando e te abençoando ricamente, porque vidas serão convertidas aqui e continuarão o ID de Cristo, né? Porque é assim como a gente comentou, apenas ouve, mas daí serão as que irão falar, né? Então Deus é assim, Deus é isso que é o lindo do Evangelho de Cristo Jesus, esse ensinamento que Ele nos dá. Como eu comentei, eu me converti com 19 anos, então não tinha, né? Para mim, a primeira vez que eu fui numa igreja, era uma igrejinha de madeira simples, irmã, mas pense a presença de Deus naquele lugar. Mas Deus ama visitar a igreja simples, né? É lindo. Eu me converti nessa igreja, chovia mais dentro do que fora, mas os irmãos não arredavam o pé. O negócio era lindo. A presença... Eu lembro que as primeiras vezes eu me assustava, porque era um glória a Deus daqui, um aleluia de lá. Eu ficava assim, por quê? Porque eu ainda estava em processo de conversão. Eu estava, né, julgava, falava por que gritar, por que isso, por que aquilo. E hoje, meses, anos depois, eu era o que gritava, eu era o que adorava, eu que louvava. E glória a Deus por isso, né? E pessoas já ouvindo esse meu testemunho, eu já vi pessoas que também aconteceram a mesma coisa comigo. E é isso, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, de maneiras diferentes. Você pode ler várias vezes a Bíblia, você lê 50 vezes a Bíblia, 50 vezes diferente. Deus vem falar com você de formas diferentes, de maneiras diferentes. E é isso que é lindo, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. É isso aí. Uma coisa que o Espírito Santo está soprando na minha mente aqui, eu não posso deixar de guardar para mim. Tem pessoas que têm dom, Deus deu, né? É igual o apóstolo, vou citar o apóstolo Paulo, né? Ele é o que mais escreveu números na Bíblia, né? Isso. Quando você não acha alternativa para trabalhar na casa de Deus, muitas pessoas acham que fazer um ministério é estar no púlpito, com o microfone na mão, e eu não posso deixar guardar isso aqui comigo, estar em ambientes que confortável, né? À vista, aos olhos humanos, né? Tipo assim, à vista. Não, trabalhar para o reino de Deus é você limpar um banheiro de uma igreja, limpar um chão, fazer uma visita, ser solidário. Isso também é chamado. Não é só fazer live, não é só pregar nas igrejas. Não, tudo isso daí é trabalho. E pessoas falam assim, o Senhor me fez uma promessa que tal coisa, mas até hoje não se cumpriu. Mas o que você fez para cumprir a promessa sobre a sua vida? Né? Porque muitas vezes Deus abre porta.
Deus abre, porque o apóstolo Paulo e muitos, José mesmo, né? Não tinha nem um governador no Egito. Não tinha. Primeiro governador no mundo lá em Israel foi José. Que é a porta que Deus abriu? Governador. Então, Deus abre sempre uma porta. Quando eu comecei a ministrar, as portas se fecharam para mim. E eu queria falar o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu queria anunciar o evangelho. O que Deus fez? As lives. Entendeu? Então, você fazer falar de Jesus é eu estar cortando o cabelo, estar falando de Jesus, é eu estar na igreja, estar ajudando o meu irmão, ou você está precisando de alguma coisa, né? Limpar um banheiro, fazer uma visita, orar com a pessoa, tudo isso é um evangelho, isso é um chamado. Talvez você tenha pessoas que têm, eu tenho um chamado. O que age dentro de você aqui? Para despertar o teu chamado aí. Vambora, meu povo, vambora. Para despertar o teu chamado, o que você gosta de fazer, que você se sente bem. É ajudar o próximo? Bora ajudar o próximo. É ajudar, limpar. Gente, sem que seja para limpar uma casa. Isso também é chamado. Ser solidário, amor ao próximo, né? E Deus abre porta. Deus é especialista. Lá quando José não tinha, Deus falou assim, eu vou botar meu filho no topo. Por tudo que ele passou, porque acha que ser crente é fácil, não é não. Não é. Quem vem achando que é fácil, gente, não é fácil. Mas se torna fácil porque quem luta por nós não é nós, é Jesus que luta por nós. Então se torna leve. Pegue a tua cruz e vai. Né? Jesus fala, pega a tua cruz. Quando tá pesado, ele carrega. Né? Ele dá colo nesse momento. Então, chamado não é só microfone na mão. Chamado não é só altar. Chamado não é só você estar. Às vezes tem muita gente que tá lá em cima, que é uma vez, mas você tem que viver o que você prega. Exatamente. Porque se você viver e pregar diferente, cuidado que Deus vai te pegar. Né? Você tem que dar. É difícil. E toda vez nós caímos, todas as vezes. Nós somos tão falhos, tão, né? Então, é só pela misericórdia do Senhor. Nós não vamos ser salvos pelo que eu estou fazendo live. Vou falar aqui, né? O Anderson tá lá, pastor. Não! Nós não vamos ser salvos. O pastor está ministrando, rebanhando as ovelhas, né? Não vamos ser salvos por isso. Nós vamos ser salvos porque o sangue inocente foi derrubado naquela cruz. O preço foi pago por nós. Então, nós vamos ter que entender, né, que a palavra de Deus não é assim muito rasa. A palavra de Deus é profunda, né? Quando você se aprofunda, você se conhece e conhece teu pai, o quem te criou. Porque até as estrelas do céu estão contadas. Imagina o nosso cabelo, né? Que o Senhor fala que até o couro do nosso cabelo estão contados. Então, tudo é por ele, tudo é por ele. E se nós não fazemos o que ele quer, né? Se você não está em obediência, não é que ele toma de você. Não, você enterra seu talento, ele vai usar outro. Exato. Né? Ele usa outro. Se você não quer se posicionar, beleza, cara. Né? Se Paulo fizesse naquela hora, José não tivesse passado... Vocês não querem? Tá bom, não quer passar o desafio? Tudo bem. Então eu vou usar outro. Né? Daí você vai ficar frustrada, né? Ou frustrado. Vai ficar frustrado porque Deus não cumpriu. Eu não vou mais seguir Jesus porque Jesus não cumpriu o que falou pra mim há muito tempo. Mas o que você fez? Né? Tem que se exercitar, tem que buscar, tem que... E daí quando você vai falar, nossa, Deus tá... Você tá vendo as promessas de Deus se cumprindo? Degrau por degrau, todo dia um pouquinho. Imagine José, primeiro joga no poço. Depois vende o camarada, depois vai pra prisão, depois vai... Gente, mas para ele chegar no topo, o que ele passou foi anos. A maturidade, quando você cria uma maturidade, automaticamente vem a conquista, né? Te faz crescer, porque se você não aprende no deserto, na montanha não vai. Quem de nós que vamos lá no nosso psique e fala assim, lembra de coisas boas, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Só se for uma coisa marcante, tipo casamento, né? Os pombinhos casaram aí, né? Fica registrado na mente. Mas, assim, coisas que você presenciou com a tua família. Agora, a luta, você fala, nossa, como eu passei por aquilo dali. E a pior burrice é você cair sempre no mesmo erro. E o Senhor tá falando assim, mas você tá caindo de novo no mesmo erro? Mas, de novo, se José tivesse, né?
se encantado pela mulher, a mulher de Potifar, tivesse caído na tentação, ele tinha um sonho, ele tinha uma promessa. Mas automaticamente Deus ia reverter? Deus reverte a situação. Porque o Senhor é especialista, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Ele faz o que ele quiser. Mas não, ele foi fiel, porque ele sabia que aonde Deus ia colocar ele, nem os olhos humanos, nem ele conseguia imaginar. Porque Deus tinha dado o sonho para ele. Então o Senhor está falando nessa manhã aqui, o que Deus te deu é teu. Só que você tem que correr atrás, né? Eu não sei para quem que é, mas pega aí, irmãos. Pega. Ah, se é pra... hoje eu vou ajudar a minha mãe. Hoje eu vou fazer tal coisa. Hoje eu vou fazer... hoje eu vou fazer um Pix na conta. Glória a Deus. É tudo isso, né? É tudo isso. É ministério. Né? Tudo isso é a obra do Senhor. Né? Não precisa ficar lá, né, no microfone lá. Não. Né? Quando eu comecei, eu falei, pra onde eu vou? O Senhor, calma, usa o que tem. O que eu uso? O que eu vou usar, Senhor? O que eu tenho? Eu vou usar no salão, vou ficar ministrando lá. Eu fazia essa pergunta, mas o que tem? E o Senhor falando. Faltava descer um anjo no céu e dar uma chacoalhada assim em mim e falar assim, acorda, filha, o que você tem? Você não gosta de rede social? Então vai pra rede social, né? Só que isso o Senhor estava me modelando lá atrás, quando eu ficava em frente de um espelho, olhando pra minha cara e cantando, né? Olha o que Deus faz. E Ele abre portas, às vezes, eu tenho, há muito tempo, eu tenho esse sonho, queima dentro de mim. Você tem o sonho. O que você está fazendo para realizar seu sonho? Está queimando dentro de você. Não está te trazendo paz porque você não está buscando. Você está ficando frustrada, né? Está ficando frustrada porque você não está correndo atrás de sonho. Então, o Senhor é especialista em pegar o improvável e tornar provável, né? Aquele que ninguém dá nada. Só que você tem que correr atrás do seu sonho. Se você ficar esperando um anjo descer do céu, né? E fala assim, tá aqui de mão beijada? Não. Isso é mentira. Isso é balela do diabo, né? Tudo é com muito esforço. Vocês casaram, vocês sabem o quanto foi difícil para fazer o que vocês fizeram. Não é verdade? Não teve que ter economia, não teve que ter... Foi muito difícil para fazer um casamento. Porque se torna muito caro. As coisas de Deus também é caro. É caro, tem que buscar conhecimento, tem que buscar entendimento, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler palavra, tem que fazer curso. Mão do céu, por mais que você não entende, vai se entender a mesma hora, Deus te dá graça e você entende, né? Então é assim que eu vejo, assim, a gente tem que buscar atrás do nosso sonho. E esse sonho, ele tem que queimar de dentro para fora. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui na live que sabe, se identifica numa área, ou em qualquer área, irmãos. Pode ser na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na tua família. Você se identifica, isso eu sou bom nisso. E ele aponta. Ele vai apontando. Você fala, não, eu faço isso, eu sou bom. Eu sou bom. Né? Isso é bom, irmãos. Então, ele sempre vai apontando. Sempre vai apontando. Esses dias eu estava falando pro Senhor, falando, Senhor, eu queria fazer terapia, né? Terapia para ajudar as pessoas, né? E é muito caro, né? Mas Deus é tão bom que ele abre porta que a gente nem imagina. Nem imagina. De repente, apareceu um anúncio para mim, né? Terapeuta, né? Para ajudar a pessoa a trabalhar o psique, né? De repente, saiu isso aqui, eu vou entrar nisso daqui. E automaticamente eu falei, eu preciso melhorar um pouco a minha oratória, eu preciso melhorar a minha intimidade com o Senhor, eu preciso buscar mais conhecimento, porque eu não sei. Né? A gente não sabe, gente. Quem é o Espírito Santo aqui. Então, e de repente aparece outro curso. Ai, desde eu fiquei assim, eu falei, vai 2, assim, sabe? E o Senhor vai. E de repente, assim, eu fiquei... Menina, deu um trabalho pra mim entrar naquele... Um curso foi beleza, de psico. Foi, assim, temporário, assim. E já comecei outro aqui, que uma pastora também já começou a me dar. E de repente, o meu esposo falou assim, não, eu vou te dar esse curso de presente de aniversário. Oi? O meu esposo investindo no meu ministério. Então, sabe quando você não pode? Deus, ele usa pessoas, né? Às vezes, da tua família, tem muitos que vão criticar, vão olhar para você, você, né? Porque Jesus esteve na família que rejeitou. Quando o sangue estava correndo lá na cruz, aí que abriram o olho e falaram, por que eu não curti mais a vida com Jesus? Ele é todo poderoso, mas daí já é tarde. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, aproveitem enquanto que nós estamos aqui. Porque ó, Jesus rebatar a tua noiva, nós, partiu que o saco. Nós vivemos aqui, mas não somos aqui, né? Então, aproveita, busca, fecha as lives, né?
Busca intimidade com Deus. Ora por mim, ora pela Dani, ora pelo Anderson. Somos carentes de oração. Para Deus levantar mesmo. Porque Deus tem pressa de levantar uma geração que quer trabalhar. E que quer pagar preço. Porque vem porrada. Né, Anderson? Verdade. Vem luta. Quem vem acha que não tem luta, tem sim. Porque você está lutando contra casca de demônio para derrubar você, para você paralisar. Então, a partir de hoje, você não vai paralisar em nome de Jesus. Tem pessoas que olharam, quando eu comecei meu ministério aqui, vou encerrando aqui, olhavam para mim assim e falavam assim, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho. Tem gente que foi, tá fazendo live, tá fazendo, foi embora. Então, assim, não é que você seja influenciadora, porque quem influencia é o Espírito Santo. Mas as pessoas olham o que Deus faz na sua vida e quer que faz na dela também. Daí a pessoa vai se espelhando e vai buscando também. E nisso nós vamos ganhando aí o povo brasileiro para o Senhor Jesus até que ele volta. Né? Eu deixei uma frase aqui que tem gente que não quer pagar o preço. Quando vê a sua conquista, não tem coragem de pagar o seu preço. Eu li isso numa frase do Thiago Brunet. Ele falou assim, tem pessoas que vão almejar a sua conquista, mas quando olhar a sua renúncia, não vão querer, não. Vão querer a sua conquista, mas não a sua renúncia. E isso tem tudo a ver. Eu gostei muito dessa frase dele e eu falei, Senhor, me memoriza aqui nessa cabeça aqui que precisa, né? Eu marquei uma frase aqui, é melhor ser um pequeno, é a realidade, uma pequena realidade aos olhos humanos e ser grande para o Senhor. Uma grande para o Senhor. Do que você viver uma grande promessa, né? Que nem pessoas aí que querem pregar para milhares de pessoas, um púlpito bem lindo, né? Mas a igreja suja, não quer limpar, quando manda limpar o banheiro, corre da igreja. É melhor você viver o simples aos olhos de Deus, que para Deus é grande, né? Do que você viver a muita aparência dos outros e se tornar pequeno para Deus. Amém? Então é melhor você se posicionar diante de Deus e fazer as coisas que Ele manda do teu jeitinho, da tua maneira, né? Como o apóstolo Paulo começou, como todos os outros começaram, foram difíceis para eles. Mas eles viviam porque eles tinham uma palavra. Eu e você também temos uma palavra. Eu e você também temos chamado. Só que cabe a eu ou você se nós vamos buscar ou se nós vamos enterrar, né? Porque se nós enterrar, você não quer entrar, filho? Tudo bem, não vou matar tal, tá de pé. Quando você quiser voltar, porque Deus é amoroso. Deus ama. Tá? Irmã. Deus ama. Deus é especialista de pegar o sonho de novo e ressuscitar. Né? Ressuscitar. Anderson, já chegou minha cliente? Faz uma oração pra nós aí, gente. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e vou pôr lá no Facebook. Eu já queria comentar com vocês, quem estão aqui na live, eu vou contar o meu testemunho de infância, só que eu preciso ter seguidor lá no YouTube lá. Não é pra ganhar fama, não é pra ganhar nada, é pra ganhar você pra Jesus. Tá? Você que tá me vendo. Então me segue lá no Facebook, me segue aqui no Instagram também. E a hora que eu tiver uma quantidade de pessoa lá, eu vou começar a gravar e vou estar postando. E a Dani que se prepara aí, que tem trabalho para ela. Amém? Tá bom. Faz uma oração para nós encerrar, Anderson. Amado Deus, eterno Pai, a tua graça nos cerca, a tua bondade é presente em nosso meio. Jesus, obrigado por essa live, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por o Senhor estar falando conosco, falando com o teu povo de diversas maneiras, Pai, utilizando essa ferramenta, Pai, essa live, Pai, como canal de comunicação, Pai, que o Senhor tem falado com pessoas, Pai. Continua abençoando a irmã Lindaíra à frente desse projeto, desse trabalho, que o Senhor, Pai, alcance pessoas através, Pai, dessas lives e que o teu nome seja glorificado, Pai. Para ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Gratos somos por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Obrigado, papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Anderson, obrigada por participar. Obrigada, Dani. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Vocês continuem firme e forte com Jesus, porque o chamado é grande. Amém. Deixa queimar e vai fluindo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Vai.